Hoje eu posso dizer que tô bem. De verdade, tô em paz. Divorciada, com meus 2 filhos crescendo com saúde, morando na mesma casa onde antes eu chorava quase toda noite. Quem me vê hoje nem imagina o que eu passei. Nem imagina que essa casa aqui, que hoje tem cheiro de bolo no forno e som de risada correndo pelo quintal, já foi cenário de tanta dor calada. Já foi lugar onde eu me sentia invisível. Só que tudo isso ficou para trás. Foi difícil, foi amargo, teve dia que eu achei que não ia aguentar, mas aguentei. E hoje eu posso contar minha história, com o coração mais leve e com a certeza de que a pior fase da minha vida serviu para me fazer acordar. Meu nome é Simone, tenho 35 anos, moro em Santa Luzia do Norte, uma cidadezinha pequena no interior de Goiás, onde todo mundo conhece todo mundo. E as fofocas correm mais rápido que carro em estrada de chão. Aqui é lugar de gente simples, de vizinho que empresta açúcar, e também da vizinha que rouba marido, se você vacilar. Mas eu chego lá? Calma. Eu tô rindo agora, mas na época eu não achava graça nenhuma. Eu sempre fui aquela mulher que acreditava que amor resolvia tudo, sabe? Que se eu cuidasse direitinho, fosse fiel, cozinhasse, lavasse, passasse, criasse os filhos com carinho, o homem ia me amar de volta e ia me respeitar. Fui criada assim, vendo minha mãe se desdobrar para manter a casa em pé e o casamento funcionando, mesmo quando meu pai não ajudava muito. Então, quando eu casei com o Reinaldo, achei que estava fazendo tudo certo. Eu larguei meu emprego, parei os estudos, deixei meus planos de lado para cuidar da nossa família. E no começo parecia que era o certo mesmo. A gente era feliz. Ou pelo menos eu achava que era. Mas não é do começo que eu quero falar hoje. Hoje eu quero falar de quando tudo desandou. Quero abrir meu peito, contar com todas as palavras, sem vergonha e sem passar pano. Porque eu cansei de esconder. Cansei de fingir que fui só uma coitadinha enganada. Não. Eu fui uma mulher que confiou demais, que se calou demais, que se anulou demais. E que um dia acordou. Um dia decidiu que não ia mais aceitar menos do que merecia. Mas até esse dia chegar, eu comi o pão que o diabo amassou. E o pior é que eu fazia tudo quieta, tentando salvar um casamento que só eu estava tentando manter vivo. Porque o Reinaldo estava muito ocupado, trabalhando até mais tarde, resolvendo coisa do serviço, descansando no portão. E sabe com quem? Com a vizinha da frente. A Lucivânia. Aquela que batia aqui para pedir alho emprestado, que dizia que eu era forte, guerreira, que tinha sorte de ter um marido como o Reinaldo. Ela mesma. Era com ela que ele estava, enquanto eu passava a madrugada dando peito para filho com febre, enquanto eu fazia marmita de madrugada para ele levar no outro dia. Ele me traía com ela. Com a mulher que morava a 3 passos da minha porta. Durante muito tempo eu fingi que não via. Porque doía demais imaginar. Porque era mais fácil acreditar que era coisa da minha cabeça. Porque encarar a verdade me obrigaria a agir. E eu não tinha força para isso naquela época. Só que chega uma hora que até a mulher mais paciente do mundo cansa. E quando a mulher cansa, meu amor, ninguém segura. O mundo vira. Eu lembro que teve uma noite dessas qualquer, que eu sentei na beira da cama e chorei tão baixinho para não acordar as crianças. Eu olhava para o teto e perguntava para Deus o que eu tinha feito de errado. Onde foi que eu errei? Porque tudo que eu fiz foi amar. Amar de um jeito que hoje eu vejo que era amor demais por alguém que não merecia nem a metade. E o pior é que eu ainda me culpava. Achava que talvez se eu tivesse emagrecido, se eu tivesse falado menos, se eu tivesse sido mais divertida, ele teria ficado. Mas hoje eu sei que não era sobre mim. Era sobre ele. Sobre o tipo de homem que ele escolheu ser. E olha que a vida tem uma forma muito engraçada de dar volta, viu? Porque o Reinaldo, aquele que me fez sentir pequena, que achou que podia ter 2 vidas, que se achava o esperto, virou o corno oficial da cidade. E ainda paga pensão. Pois é, a vizinha dele só queria ele enquanto ele era casado. Quando ficou livre, perdeu a graça. Ela deu no pé. E ele ficou com a fama.
com o bolso mais leve e com a cama vazia. Enquanto isso, eu fiquei com a paz, com a liberdade, com os meus filhos, que são tudo para mim. Fiquei com a casa. A mesma casa onde eu chorei tanto. Hoje é onde eu me sinto viva. Onde eu acordo feliz. Onde eu faço café dançando ao som de Marília Mendonça. Onde eu atendo minhas clientes com um sorriso no rosto. Onde eu olho no espelho e vejo uma mulher inteira. Claro que teve dor, teve raiva, teve noites em claro. Mas hoje eu olho para trás e vejo que eu precisava passar por tudo aquilo para me encontrar. Para deixar de me diminuir para caber num amor que nunca foi meu de verdade. E eu não quero contar essa história para me fazer de vítima, não. Quero contar porque sei que tem muita mulher aí do outro lado vivendo algo parecido. Engolindo choro, se culpando, achando que se fizer mais um esforço, o homem muda. E às vezes não muda, não. Às vezes só piora. E a gente precisa saber a hora de parar de insistir, de levantar a cabeça e dizer: eu mereço mais. Então, se você tá aí ouvindo e sentindo que essa história parece com a sua, fica, me escuta, porque eu vou contar tudo, sem filtro, sem vergonha. Vou te mostrar como eu saí do fundo do poço e construí minha própria escada. Porque sim, é possível. E se eu conseguir, você também consegue. Quando eu penso no começo da minha história, com o Reinaldo, dá até um aperto no peito. Não de dor, mas daquela saudade boa de um tempo em que tudo parecia simples. De verdade. A gente se conheceu na praça da cidade, como quase todo casal daqui. Eu tinha 21 anos, ele 26. Ele era aquele tipo de homem que conquistava todo mundo com sorriso fácil, jeito calmo, sempre disposto a ajudar. Trabalhava numa oficina, consertando carro, e vivia debaixo de graxa. Mas mesmo assim, todo fim de tarde ele aparecia com a camisa trocada, cabelo ajeitado com gel, só para me ver. A gente namorou pouco tempo antes de casar. Em menos de um ano já estávamos morando juntos, e logo depois veio nosso primeiro filho. Não foi planejado, mas foi recebido com tanto amor que parecia que tudo tinha sido escrito para ser daquele jeito. Eu lembro direitinho da gente montando o quartinho com os móveis simples que ganhamos de doação e compramos em bazar. Eu não ligava. Eu estava feliz. Reinaldo também parecia estar. No início do nosso casamento, ele era presente. Trabalhava bastante, é verdade. Às vezes chegava cansado, suado, sujo de óleo. Mas sempre vinha com pão para janta, com uma piada boba, com um beijo na testa. Eu me sentia segura. E foi por causa dessa segurança que eu larguei o emprego que eu tinha no mercadinho, parei o curso de auxiliar de enfermagem e decidi me dedicar só à casa. Foi uma escolha minha, sim, mas feita com base num acordo que mais tarde eu entendi que só eu estava sustentando. Nossa casa era pequena. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e um quintal de terra batida que depois virou horta. Ficava numa rua tranquila, cheia de senhorinhas sentadas na calçada à tarde, criançada jogando bola e vizinhos que pareciam família. E é aí que entra a figura da vizinha, a Lucivânia. Ela morava bem em frente, numa casa quase igual à nossa. Divorciada, sem filhos, mais velha que eu, sempre bem arrumada. No começo, ela era só a vizinha simpática que batia aqui para pegar limão, pedir farinha, comentar do calor. E eu, boba que era, achava graça. Dizia pro Reinaldo: a Lu é gente boa demais, né? Ele concordava, sempre sorrindo. Com o tempo, ela foi se aproximando. E eu, inocente, fui deixando. Afinal, era bom ter com quem conversar enquanto lavava a roupa ou estendia no varal. Ela vinha, sentava no degrau da porta, contava das novelas, falava dos ex, elogiava meus filhos. E eu acreditava naquela amizade. Acreditava tanto que, às vezes, até deixava os meninos com ela para correr no mercado rapidinho. Não passou pela minha cabeça que ela pudesse ter outro interesse na minha casa. Nesse tempo, a vida parecia até boa demais. Eu vivia cansada,
Sim, porque cuidar de casa e de 2 meninos pequenos exige mais do que qualquer um imagina. Mas era aquele cansaço com sentido, sabe? O cansaço de quem sente que tá fazendo tudo por amor. Eu tinha orgulho da minha rotina, das marmitas que eu preparava pro Reinaldo, da roupa lavada, do banheiro sempre limpo. Era como se cada coisa no lugar me provasse que eu era uma boa esposa, uma boa mãe. Só que hoje, eu sei, eu tava me doando inteira para um casamento onde, aos poucos, eu comecei a desaparecer. Primeiro, eu deixei de me arrumar. Depois, de ouvir minhas músicas. Depois, até de sair. Tudo girava em torno dele. Dos meninos, da casa. Eu mesma fui sumindo de mim. Mas, naquela época, eu nem percebia. Achava que estava vivendo o sonho da mulher do interior. Marido trabalhador, filhos saudáveis, casa honesta. E enquanto eu achava que estava tudo certo, a história já estava sendo escrita por trás da cortina. Teve um tempo que o Reinaldo começou a mudar devagar. No começo, coisa boba. Ele começou a passar perfume para ir trabalhar, comprar roupa nova porque precisava estar apresentável com os clientes. Começou a ficar mais tempo no portão, sempre com o celular na mão e sempre com a Lucivânia por perto. Mas eu não desconfiava de cara. Juro por Deus que não. Eu só achava estranho. Dava um aperto no estômago, mas eu empurrava para debaixo, do tapete, como se fosse só minha cabeça querendo arrumar confusão. A gente ainda tinha momentos bons nessa fase. Às vezes ele chegava do serviço, trazia doce pros meninos, fazia carinho no meu cabelo e dizia: "Você é minha rainha." E eu acreditava. Porque quando você ama, você quer acreditar. A gente se agarra nas pequenas provas de afeto e finge que não vê os sinais que gritam na nossa cara. Eu lembro de uma noite específica. Os meninos já tinham dormido e eu estava varrendo a cozinha. Reinaldo estava lá fora, no portão, como de costume. De repente, ouvi risada baixa, cochicho. Fui andando até a janela devagarzinho e vi ele e a Lucivânia rindo de alguma coisa, muito próximos, como quem tem intimidade demais para ser só vizinho. Meu coração congelou. Mas ainda assim, eu me convenci de que eu estava exagerando. Me dei um sermão mental, falei para mim mesma que era só amizade. Voltei para a vassoura com a garganta fechada. Hoje, olhando para trás, eu vejo que eu não queria enxergar, porque enxergar significava encarar a dor. Significava aceitar que o homem que eu amava, que eu escolhi, que eu larguei tudo por ele, estava me traindo. Não só me traindo como mulher, mas traindo tudo o que a gente construiu. Mas naquela fase, ainda era só a desconfiança. E eu ainda achava que, se eu me esforçasse mais, se eu fosse mais presente, mais carinhosa, mais paciente, talvez ele voltasse a ser o mesmo de antes. Mal sabia eu que o Reinaldo que eu conheci tinha deixado de existir há muito tempo. E que o que estava por vir ia me mudar para sempre. Não foi de um dia para o outro que tudo desmoronou. Eu costumo dizer que a traição para mim não foi como uma pancada seca. Foi mais como um vazamento silencioso, sabe? Aquelas infiltrações que começam devagar, por trás da parede, e quando você percebe já tem mofo, já tem rachadura, já tá tudo comprometido. Com o Reinaldo foi assim. Um desgaste silencioso, um afastamento que veio disfarçado de rotina, de cansaço, de desculpas. Começou com ele chegando mais tarde do serviço. No início era 15 minutos, depois virou meia hora. Depois ele já nem dava satisfação. Quando eu perguntava, ele sempre tinha uma explicação na ponta da língua. Que o carro do cliente atrasou, que teve que levar uma peça na cidade vizinha, que estava cobrindo o colega. E eu acreditava, porque eu queria acreditar. Porque é mais fácil acreditar do que aceitar que você pode estar sendo feita de boba. Teve um dia que ele chegou em casa com um cheiro de perfume que não era o dele, e eu notei na hora. Mas não falei nada. Só respirei fundo, engoli seco, e fingi que não senti. Eu estava virando especialista em fingir. Fingir que estava tudo bem. Fingir que não estava doendo. Fingir que não estava desconfiada. E é doído viver assim.
como se cada gesto precisasse ser analisado, como se cada risada escondesse um segredo. A Lucivânia, então, ela parecia onipresente. Quando eu abria o portão para varrer a calçada, ela estava lá. Quando eu ia estender roupa, ela estava no portão dela. Quando o Reinaldo chegava do serviço, ela estava sentada na cadeira de praia dela, de olho. E mais do que isso, ela fazia questão de estar perto, sempre com um elogio, um comentário, uma insinuação. Dizia que Reinaldo era um homem muito prestativo, que eu devia segurar esse marido porque homem assim estava em extinção. E eu, besta, ria. Ria por fora. Por dentro, o incômodo já morava em mim. Só que eu ainda tentava racionalizar tudo. Achava que era coisa da minha cabeça, que eu estava sendo insegura, neurótica, que era injusto desconfiar dele e dela, porque nunca vi nada com meus próprios olhos. E é assim que muitas mulheres se silenciam, achando que a intuição é exagero. E não é. Eu comecei a me observar, sabe? A prestar atenção nos pequenos detalhes. Ele estava cada vez mais vaidoso. Começou a passar cera no cabelo até para ir no mercado. Comprou um tênis novo, caro, sem me avisar. Começou a usar camisa social fora do trabalho, dizendo que era para parecer mais profissional. Mas o olhar dele já não me procurava, como antes. O toque já era frio. O beijo já vinha por obrigação. E quando a gente dormia na mesma cama, era como se tivesse um abismo entre nós. Foi numa tarde de quarta-feira que tudo começou a virar de verdade. Eu estava limpando o quarto das crianças, a janela entreaberta, e ouvi uma conversa baixa vindo da calçada. Reinaldo estava encostado no portão, de costas para casa. E do outro lado da rua, Lucivânia, rindo baixinho. Eu não conseguia ouvir tudo, mas ouvi o suficiente para gelar a espinha. Ela disse assim: "Ainda bem que sua mulher é distraída, viu? Se fosse eu, já tinha descoberto tudo." Ele riu. Riu. Como quem concorda. Como quem confessa. Eu congelei. Senti minhas pernas tremerem. O pano caiu da minha mão. E por um instante, o mundo ficou mudo. Era como se eu tivesse sido arrancada de mim. Fiquei ali parada, tentando entender se eu realmente tinha ouvido aquilo. Porque parte de mim ainda queria acreditar que eu estava inventando, que era paranoia, que tinha sido mal entendido. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei olhando para o teto, ouvindo a respiração dele do meu lado. Eu tinha vontade de gritar, de perguntar, de arrancar a verdade da boca dele. Mas eu não conseguia. Tinha medo do que ia ouvir. Medo de confirmar que tudo aquilo era real. Medo de encarar o fim. No dia seguinte, tomei coragem. Esperei ele sair para o trabalho, peguei o celular dele que ele tinha esquecido na cozinha. E ali eu tive certeza. Não tinha senha. Abri por instinto. As mensagens com a Lucivânia não estavam com nome nem foto. Estava salvo como Júnior Oficina, mas o conteúdo dizia tudo. Frases como: "A noite foi incrível. Tô com saudade do seu cheiro." Ela nem desconfia. Minha vista embaçou. Minha mão tremia. Eu sentei no chão da cozinha e chorei. Chorei com vergonha, com raiva, com dor. Me senti humilhada dentro da minha própria casa. Mas mesmo assim, eu não fiz escândalo. Não fui na casa dela, não joguei roupa na rua, não gritei no portão. Eu respirei. Me levantei. E decidi que, dali em diante, eu ia ser fria. Ia observar. Ia planejar. Ia me preparar para sair de cena com a cabeça erguida. Naquele mesmo dia, comecei a cuidar mais de mim. Passei a me arrumar para mim. Voltei a usar batom. Comecei a me olhar no espelho de outro jeito. Não porque eu queria disputar com ninguém, mas porque eu precisava me reencontrar. E foi nesse processo que, sem querer, reencontrei um colega antigo da escola nas redes sociais. Ele comentou uma foto minha, puxou conversa. Eu respondi. E pela primeira vez em muito tempo, eu sorri sem forçar. O Reinaldo percebeu. Percebeu que eu estava mudando, que eu já não corria mais para agradar, que eu já não fazia questão de conversar. Ele perguntava: "Tá tudo bem?"
E eu respondia: tá, tô ótima. Porque eu tava mesmo. Pela primeira vez em anos, eu tava começando a lembrar quem eu era antes de ser esposa, antes de ser só mãe, antes de ser traída. E o mais irônico é que quanto mais ele se afastava para viver o caso dele com a vizinha, mais eu me aproximava de mim mesma. Era o começo do meu fim com ele, mas também era o começo do meu recomeço. Mesmo que eu ainda não soubesse disso. Depois daquele dia em que eu tive certeza da traição, parece que algo dentro de mim desligou. Não foi ódio, nem fúria. Foi como se uma chave tivesse virado, sabe? Eu ainda estava ali, vivendo na mesma casa, dividindo o mesmo teto com Reinaldo, mas emocionalmente eu já tinha saído faz tempo. Meu coração já não batia por ele. Minha admiração, que um dia foi enorme, tinha virado poeira. O mais curioso é que ele nem percebeu. Ou fingia que não percebia. Continuava com o teatro de marido trabalhador, botava a roupa social, passava perfume e saía todo arrumado dizendo que ia para a oficina. Às vezes até me dava um beijo na testa, como se nada tivesse acontecido. E eu? Eu fingia que acreditava, mas por dentro eu já estava me preparando, me fortalecendo, me refazendo. Passei a observar tudo de forma fria. O jeito como ele mexia no celular escondido, como apagava o histórico das ligações, como a Lucivânia evitava me encarar quando nos cruzávamos no portão. O silêncio entre nós três falava mais alto que qualquer palavra. Foi nessa fase que eu comecei a cuidar mais de mim. Não por ele, não para provocar, mas por mim mesma. Comecei a caminhar no fim da tarde, ouvindo música com fone no ouvido. Fazia questão de passar um batonzinho antes de sair para a feira. Comprei um vestido novo, depois de anos só usando camiseta velha. Voltei a arrumar meu cabelo com cuidado. E sabe o que eu descobri? Que eu gostava de mim, que eu sentia falta de mim, aquela Simone alegre, vaidosa, leve. Ela ainda estava ali, só estava sufocada de tanto fingir que estava tudo bem. Foi nessa época que o tal colega da escola, o Daniel, apareceu na minha vida. A gente estudou junto até o ensino médio. Depois cada um tomou um rumo diferente. Eu lembrava dele como um rapaz quieto, sempre educado, meio tímido. Um dia, ele comentou numa foto minha, dessas que a gente posta sem pretensão. Um comentário simples. Você tá muito bem, Simone. Que bom te ver sorrindo. Naquele dia, eu estava precisando tanto de uma palavra assim, que parecia que ele tinha lido meu pensamento. Respondi com educação, e ele puxou o assunto na mensagem privada. Começamos a conversar, devagar. Primeiro sobre a escola, depois sobre a vida. Ele também tinha passado por um divórcio difícil, tinha uma filha adolescente e morava numa cidade a uns 40 minutos daqui. A conversa fluía, sem segundas intenções, sem pressão. Era bom falar com alguém que me ouvia, de verdade. Alguém que perguntava como eu estava me sentindo, que lembrava do meu aniversário, que elogiava meu jeito, não só minha aparência. Enquanto isso, Reinaldo seguia cego no mundinho dele com a vizinha. Ou talvez achando que estava me enganando direitinho. Mas eu já não reagia mais como antes. Se ele chegava tarde, eu não perguntava. Se ele mentia, eu não confrontava. Eu só registrava. Cada atitude, cada descaso, cada omissão, tudo era mais uma prova de que eu precisava sair daquilo. Teve um dia, desses marcantes, que a gente estava no café da manhã e ele disse: "Você tá diferente." Respondi: "Tô sim. Tô começando a lembrar de quem eu sou." Ele riu, com desdém. Como se não tivesse entendido. E realmente, ele não entendia. Porque ele sempre achou que eu nunca iria embora. Que eu era do lar, que eu dependia dele, que sem ele eu não seria nada. E era isso que mais doía. A forma como ele me via. Como se eu fosse só uma extensão da rotina dele. Um sábado à noite, depois de meses só conversando com o Daniel, pela internet, a gente marcou de se encontrar,
Fomos num restaurante simples, fora da cidade. Eu fui com o coração acelerado, não porque esperava romance, mas porque era a primeira vez em muito tempo que eu estava fazendo algo por mim. Me arrumei com calma, coloquei uma roupa bonita, passei perfume e fui. Daniel foi gentil do início ao fim. Me ouviu, me respeitou, me fez rir. Falamos de tantas coisas que eu nem via o tempo passar. Quando ele me deixou em casa, me deu um abraço, demorado, um abraço sincero. E eu me emocionei. Não pelo abraço em si, mas porque eu percebi ali o quanto eu estava carente de carinho de verdade. Não de toque vazio, mas de presença, de cuidado, de afeto real. Quando entrei em casa, Reinaldo já estava lá, sentado no sofá com a cara fechada. Me olhou de cima a baixo, como se fosse a primeira vez que me via. Onde você estava? No lugar onde eu me senti respeitada. Ele bufou, ficou mudo. No dia seguinte, tentou pegar meu celular enquanto eu dormia. Eu acordei na hora, tirei da mão dele e só disse: acabou. Não teve briga, não teve escândalo. Mas acabou. E ele sabia. No mesmo dia, eu pedi para ele sair de casa. Ele hesitou, gritou, esperneou. Disse que era injusto, que eu não podia fazer isso com ele. Mas eu já estava decidida. E mulher decidida assusta, né? A cereja do bolo veio dias depois. Lucivânia, ao saber que ele tinha sido expulso, simplesmente virou as costas. Disse que não queria homem desquitado e que homem casado era mais interessante. Reinaldo ficou sem esposa e sem amante, e com a fama espalhada por toda a cidade. A vizinhança, que antes só cochichava, agora comentava. Abertamente. Bem feito, diziam. E eu? Eu segui minha vida, com a alma em paz e a consciência limpa. A vergonha, enfim, tinha mudado de lado. Reinaldo não aguentou muito tempo vendo a minha mudança. Aquilo mexeu com ele. Eu sabia que, no fundo, ele se achava o esperto da história. O cara que tinha uma esposa dedicada dentro de casa e um caso quente com a vizinha do outro lado da rua. Ele achava que estava no controle, que eu ia continuar ali, engolindo tudo calada, fingindo que não sabia de nada. Mas quando comecei a mudar, e não só por fora, mas por dentro também, ele ficou perdido. Começou a me observar mais, como se tentasse entender onde é que eu estava indo com tanta segurança. Eu já não me justificava, não avisava onde ia, não ficava esperando ele para jantar. E isso, para um homem acostumado com o comodismo da submissão, foi um baque. Um dia, ele chegou mais cedo do trabalho, coisa rara, e eu não estava em casa. Deixei os meninos com a minha irmã e fui fazer um curso intensivo de design de sobrancelhas numa cidade vizinha. Não avisei. Ele me ligou várias vezes, mandou mensagem, depois ficou esperando na sala com cara de poucos amigos. Quando voltei, toda feliz, com meu certificado na mão, ele olhou para mim e disse: Desde quando você sai sem me avisar? Eu respirei fundo, tirei os sapatos, fui até a cozinha e respondi sem olhar para ele. Desde que percebi que não sou propriedade de ninguém. A cara dele travou, e eu senti um certo prazer nisso, confesso. Não porque eu queria provocar, mas porque pela primeira vez ele estava sentindo o gosto do que era ser ignorado, desvalorizado. Eu não gritava, não discutia, mas cada gesto meu era um grito de liberdade. Nessa mesma semana, marquei um novo encontro com Daniel. Não era um namoro, ainda. Mas era algo que me fazia bem. Ele me tratava com respeito, me ouvia, me fazia sentir viva. Saímos para jantar de novo, conversamos por horas, rimos como dois adolescentes. Quando voltei, encontrei Reinaldo revirando minhas coisas. Tinha pegado meu celular, tentado desbloquear, e ainda teve a audácia de me acusar. Você tá me traindo. É isso? Eu olhei para ele com uma calma que nem eu sabia que tinha. Eu só tô fazendo por mim o que você fez por você durante anos. A diferença é que eu não minto, Reinaldo. Eu só cansei. Ele tentou argumentar, falou de família, das crianças, do tempo juntos. Chorou, acredita?
Aquele homem que me fazia de trouxa estava ali, chorando na minha frente, pedindo perdão. Mas era tarde demais. Eu já tinha chorado demais por dois. Agora era a vez dele sentir o que é ser deixado. No dia seguinte, ele saiu. Disse que precisava pensar. E foi aí que a bomba caiu para ele. Lucivânia, a tão esperta da história, descobriu que Reinaldo agora estava oficialmente separado. E o que ela fez? Largou ele. Simples assim. Disse, na cara dura, que homem casado tinha mais emoção. Que agora que ele estava livre, não tinha mais graça. Ele ficou sem chão. Tentou correr atrás dela, mas ela já estava se desfazendo do aluguel. E poucos dias depois, se mudou da cidade. Foi uma reviravolta que nem eu esperava. Num piscar de olhos, Reinaldo ficou sozinho. Literalmente. Sem mulher, sem amante, sem amigos. Porque, claro, os amigos dele, a maioria homens da rua que sabiam da fofoca toda, não quiseram se meter. E as vizinhas, que sempre me respeitaram, passaram a olhar torto para ele. Teve uma que até falou alto na feira. Agora vai pagar. Pensão, né, espertão? E foi isso mesmo que aconteceu. Acionei meus direitos. Fui atrás de uma advogada indicada por uma conhecida. Entrei com o pedido de divórcio e pensão. Fiquei com a guarda dos meninos. E como a casa estava no meu nome, herança do meu pai, ele não tinha direito de tirar nem um tijolo dali. A justiça foi feita, e ele teve que engolir seco. Mas não pense que foi fácil. No começo, eu tremia. Por dentro. Tive medo de estar sendo dura demais, de não aguentar o tranco. Reinaldo, mesmo fora de casa, continuava tentando me manipular por mensagens, dizendo que eu ia me arrepender, que os meninos precisavam dele, que eu estava sendo influenciada. Mas eu mantive a firmeza. Pela primeira vez, estava sendo fiel a mim mesma. Cada passo que eu dava era uma conquista. E cada derrota dele, por mais que eu não desejasse mal, era uma prova de que a verdade aparece. Que ninguém engana todo mundo o tempo todo. Que quem planta traição, colhe solidão. E Reinaldo colheu exatamente isso. Virou piada na cidade. O corno da Lucivânia, diziam. E eu? Segui de cabeça erguida. Os vizinhos, muitos que antes só observavam, agora vinham falar comigo, me elogiar, me apoiar. Uma senhora da rua até me disse: Simone, você é uma mulher forte. Nunca vi alguém virar uma história tão feia em algo tão bonito. Eu agradeci, com lágrimas nos olhos. Porque por dentro, eu sabia que ainda tinha muito chão pela frente. Mas aquele era o ponto de virada. Aquele momento em que tudo muda. Em que a dor vira força. E que o amor que um dia a gente deu pro outro começa, finalmente, a voltar para dentro da gente mesma. E foi ali que eu soube, com toda a certeza do mundo. Eu não era mais a mulher traída. Eu era a mulher que sobreviveu. E agora ia florescer. O processo de separação foi um alívio, mas também foi um mergulho num mar desconhecido. Porque quando a gente passa anos vivendo por outra pessoa, sendo sombra, esquecendo da própria vontade, a liberdade assusta. No começo parece que você está caindo num buraco sem fim, mas depois percebe que é só a vida te devolvendo o chão. Quando saí do fórum com os papéis do divórcio assinados, me deu vontade de chorar. Não de tristeza, não mais. Era um choro de libertação. Era como se uma corrente tivesse se quebrado nas minhas costas. Eu olhava para os meninos, um de 6, o outro de 9, e sabia. Agora tudo dependia de mim. Eles iam olhar para mim e aprender o que é ser forte. E eu não podia mais me dar o luxo de desabar. Reinaldo, como mandado pela justiça, passou a depositar a pensão. No início atrasava, fazia birra, mandava indireta, mas depois aprendeu que comigo agora era tudo diferente. Não era mais a mulher calada, envergonhada, esperando migalha. Era uma mãe decidida, com documentos nas mãos e advogada no contato rápido. Com o dinheiro da pensão e umas economias que meu pai tinha deixado, que eu nunca mexi por orgulho enquanto casada,
comecei a colocar em prática tudo que eu tinha sonhado em silêncio por anos. Já tinha feito o curso de design de sobrancelhas, lembra? Pois bem, comprei uma maca usada, algumas tintas, pinças, espelhos, uma cadeira giratória e montei um pequeno espaço no fundo de casa. No começo era só uma tenda improvisada com cortina e boa vontade. Mas não demorou para aparecerem as primeiras clientes. A notícia corre rápido em cidade pequena e muitas mulheres, algumas até conhecidas minhas, vieram por curiosidade, outras por apoio mesmo. Teve uma que disse: "Só vim fazer a sobrancelha para te dar um abraço. Você não sabe o quanto me inspira." E aí eu soube. A dor que eu passei estava se transformando. Em missão, tive dias difíceis, claro. Teve vez em que a energia cortou, e eu não sabia se era erro da conta ou boicote do destino. Teve mês em que precisei escolher entre comprar material novo ou sapato novo para os meninos. Mas Deus sempre dava um jeitinho. Uma cliente indicava outra, que trazia a prima, que vinha com a vizinha. E assim fui formando uma clientela fiel. Fui me reinventando. Às vezes, depois de atender 3, 4 pessoas, eu sentava no cantinho do espaço com um copo de café frio na mão e pensava: quem diria que eu ia conseguir? E chorava baixinho, não de tristeza, mas de gratidão. Por não ter desistido de mim. Por ter descoberto uma força que, sinceramente, eu nem sabia que existia. Comecei a estudar de noite, quando os meninos dormiam. Vi vídeos no celular, fiz cursos gratuitos online, aprendi sobre empreendedorismo, redes sociais, atendimento ao cliente, fiz cartãozinho simples, depois aprendi a fazer postagem com foto, vídeo, criei até um perfil do espaço no Instagram. E olha, isso deu certo demais. Hoje em dia tem gente que vem até de cidade vizinha para fazer o design comigo. E sabe o que é mais louco? Quanto mais eu me fortalecia, mais o Reinaldo tentava reaparecer. Começou a mandar mensagem dizendo que sentia saudade da família, que queria voltar a ver os meninos mais vezes, que eu tava muito diferente. E tava mesmo. Porque agora eu olhava para ele e só via um homem comum, sem aquele pedestal que eu mesma tinha construído. Ele tentou bancar o pai presente por uns tempos. Pegava os meninos no fim de semana, levava para casa da mãe dele, depois largava de qualquer jeito no portão. Mas os próprios filhos perceberam que aquilo era só fachada. Criança sente. E os meus passaram a confiar mais em mim, a me ver como a base da casa. Lembro de um domingo à noite, depois que ele deixou os 2 aqui. Meu mais velho me olhou e disse: "Mãe, você não briga mais com ele, né?" E eu disse: "Não, meu filho, porque agora a mãe tá em paz." Ele sorriu, me abraçou e disse: "Então eu gosto mais da mãe assim." Aquilo me desmontou. A paz, aliás, foi a maior conquista de todas. Eu voltei a dormir sem medo, a escutar música enquanto limpava a casa, a tomar banho demorado sem chorar no azulejo. Voltei a cozinhar com prazer, a fazer bolo de fubá na sexta-feira só porque os meninos gostam. Comecei até a cuidar das plantas que tinham morrido de sede durante os meus piores dias. Aos poucos, tudo foi se ajeitando. A casa, que antes era cenário de dor, virou lar de novo. Com risadas, com cheirinho de comida boa, com barulho de desenho, na TV e com silêncio de paz nas noites frias. E o mais bonito foi perceber que eu não estava sozinha. Muitas mulheres começaram a me procurar, não só como clientes, mas como amigas. Gente que também passou por traição, por abandono, por dúvida, por medo. E ali, entre uma sobrancelha e outra, a gente trocava histórias, chorava junto, ria junto. Eu entendi que meu recomeço não era só meu. Era de todas nós. Era um basta coletivo. Um grito que, mesmo em silêncio, ecoava nas casas das mulheres, que por muito tempo foram invisíveis dentro do próprio lar. Foi nesse momento que percebi: eu não sou mais vítima. Eu sou sobrevivente. E agora sou exemplo. Ainda tenho dias difíceis, claro. Ninguém é de ferro. Mas agora, quando o desânimo bate, eu me olho no espelho e lembro da mulher que já fui. E da mulher que me tornei. E aí, respiro fundo.
Amarro o cabelo, lavo o rosto e volto pro jogo. Porque no fim das contas, viver é isso. A gente tropeça, cai, chora, mas levanta mais forte, mais inteira, mais dona de si. Depois de um tempo, quando as coisas começaram a se acalmar, eu percebi que meu coração já não doía como antes. Aquele peso que me acompanhava no peito, como se eu estivesse sempre à beira de um colapso, foi ficando mais leve. E aí, eu comecei a sentir outra coisa. Vontade. Vontade de sorrir sem culpa, de me arrumar só pra mim, de ouvir música no volume alto e cantar enquanto passava pano na casa. Vontade de viver de verdade. Foi nesse período que o Júnior, aquele rapaz que eu tinha reencontrado lá atrás, lembra? Voltou a aparecer com mais frequência. A gente trocava mensagens, conversava sobre a vida, sobre os filhos, sobre os tombos. Ele também tinha passado por uma separação difícil, e entre um papo e outro, a gente foi criando uma intimidade diferente. Uma amizade gostosa, leve, sem pressão. No começo, eu ficava com medo. Medo de me envolver de novo, de abrir espaço para outra pessoa. Porque depois que a gente é traída por alguém em quem confiou cegamente, parece que o coração se fecha, sabe? Parece que tudo vira alerta. Mas o Júnior nunca forçou nada. Ele só estava ali, presente, gentil, paciente. Um dia, ele me convidou para tomar um café na praça da cidade. Coisa simples, sem compromisso. Eu fui. Me arrumei como há muito tempo não fazia. Não para impressionar, mas porque me deu vontade. Coloquei um vestido, florido. Soltei o cabelo. Passei um batonzinho e fui. E, olha, fazia tempo que eu não me sentia tão bonita. Não pelo espelho, mas pelo jeito que eu me senti por dentro. O café virou conversa. A conversa virou risada. E quando vi, já era noite e eu estava sorrindo com o coração leve. A gente começou a se ver mais. Sem pressa, sem cobrança. Ele entendia meus receios, respeitava meu tempo. Era tão diferente de tudo que eu tinha vivido que, no início, eu desconfiava. Será que existe homem assim mesmo? Mas ele foi me mostrando, com gestos pequenos, que sim, que carinho verdadeiro ainda existe, que respeito ainda é possível. Enquanto isso, minha vida com os meninos ia tomando outro ritmo. Aos poucos, eles também foram se abrindo mais, sorrindo mais, se sentindo mais seguros. A nossa rotina virou algo bonito. Sábado de manhã, a gente ia na feira, comprava pastel, voltava para casa ouvindo música no carro. Domingo era dia de filme e pipoca na sala, colchão estendido no chão. E durante a semana, entre um atendimento e outro no meu espaço, eu cuidava da casa, dos estudos e de mim. Foi nesse processo que eu descobri algo precioso. O amor próprio não nasce de um dia para o outro. Ele é construído, tijolinho por tijolinho. Às vezes a gente derruba tudo, às vezes a gente empilha meio torto. Mas, com paciência, ele cresce. E um dia, você olha em volta e percebe que está morando dentro de você mesma. E que esse lugar, finalmente, é seguro. Uma das coisas que mais me marcou nessa fase foi quando comecei a contar minha história para as outras mulheres da cidade. Não como desabafo, mas como inspiração. Em uma postagem que fiz no meu Instagram profissional, contei de forma resumida minha jornada, do casamento infeliz à reconstrução da minha vida. E a repercussão foi enorme. Teve gente que me escreveu dizendo: "Você falou tudo que eu sempre quis dizer e nunca tive coragem." Outras vieram até mim dizendo que se separaram também, que começaram um curso, que decidiram cuidar mais delas mesmas. Eu comecei a perceber que o que eu vivi não era só meu, era quase coletivo. A dor pode até ter nomes diferentes, mas o silêncio é o mesmo em muitas casas. Teve uma vizinha, mãe solo como eu, que veio fazer a sobrancelha e terminou me dando um abraço apertado. Disse: "Você me fez ter esperança de novo." E aí, eu entendi. Tudo que eu passei, cada lágrima, cada noite acordada,
cada medo, tudo aquilo estava sendo transformado em algo útil, em algo que cura, que fortalece, que empurra outras mulheres para frente. E nisso, meu espaço deixou de ser só um lugar de estética. Virou quase um refúgio, um cantinho onde as mulheres se sentiam vistas, acolhidas, onde a gente conversava, de verdade, sem filtro, sem vergonha. Eu ouvia tantas histórias parecidas com a minha que às vezes me arrepiava inteira. Como a gente se cala, né? Como a gente aprende a engolir tudo para manter uma aparência de vida perfeita. Mas agora, não mais. Agora eu falo. E quanto mais eu falo, mais eu me curo. E mais eu vejo outras se curando também. Com o Júnior, as coisas também foram evoluindo com calma. Um dia, ele conheceu os meninos. Depois, começou a participar de alguns momentos da nossa rotina, nunca forçado, sempre com muito respeito, e os meninos gostaram dele de cara. Talvez porque ele nunca tentou ser o que não era. Ele era só ele, gentil, presente, firme. Hoje, a gente namora. Ainda moro na mesma casa, ele na dele. E assim seguimos. Sem pressa. Porque agora eu sei. Amor de verdade não é aquele que entra feito furacão e bagunça tudo. É aquele que chega devagar, vai arrumando a casa junto com você e se encaixa na vida sem empurrar. A minha rotina, apesar de puxada, me faz feliz. Trabalho, cuido dos filhos, namoro com leveza, cuido de mim. Voltei a pintar as unhas, a comprar brincos só porque achei bonito, a ouvir música na hora de passar roupa. Voltei a andar de bicicleta com os meninos, a comer pipoca no sofá sem culpa, a dormir com o coração em paz. E é por isso que eu digo, de boca cheia, eu recomecei. Não foi fácil. Teve dor, teve medo, teve solidão. Mas hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu só voltaria para abraçar aquela Simone do passado e dizer: você vai conseguir, mulher, aguenta firme, vai valer a pena, porque valeu. E se eu conseguir tocar uma só mulher com essa história, se eu conseguir fazer com que ela enxergue que merece mais, que pode mais, já valeu tudo. Porque a gente não tá sozinha. Nunca esteve. E quando uma mulher se liberta, ela abre caminho para tantas outras. E, olha, essa é só a metade da minha nova história. Porque agora, quem escreve sou eu. Hoje, olhando para trás, eu consigo enxergar tudo com mais clareza. Cada pedacinho da minha dor, cada escolha que eu fiz, até mesmo os erros que cometi por amor, tudo serviu para me mostrar o que eu nunca mais quero viver. Porque, por muito tempo, eu confundi lealdade com submissão, cuidado com anulação, amor com dependência. Eu achava que se eu fosse boa o suficiente, dedicada o suficiente, carinhosa, paciente, compreensiva, ele ia me valorizar, que ele ia enxergar o quanto eu batalhava para manter nossa casa em pé, nossa família unida. Só que isso nunca foi sobre mim. Foi sobre ele, sobre a falta de caráter, sobre a facilidade de se deitar com a vizinha mesmo tendo uma mulher leal dentro de casa. É duro admitir isso, sabe? Porque a gente se culpa, se pergunta 1000 vezes: onde foi que eu errei? E a verdade é que, muitas vezes, a gente não errou. A gente só amou demais a pessoa errada. Só insistiu num castelo que já tinha rachadura em tudo quanto é canto, achando que uma demão de esperança ia resolver. Mas não resolve. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que ser boa demais nunca impediu ninguém de ser traída. Que cuidar do outro não serve de escudo contra a falta de respeito. Que quando só um luta para manter o casamento de pé, isso deixa de ser amor. Vira sacrifício. E a gente não nasceu para se sacrificar até a alma se perder. E não, eu não sou contra o amor. Muito pelo contrário. Eu acredito no amor. Só que agora eu entendi que o amor precisa ser uma via de mão dupla. Tem que ser troca. Tem que ser cuidado mútuo. Tem que ser vontade diária de fazer dar certo. Dos dois lados. Sabe o que mais me doeu naquela época? Não foi a traição em si. Foi o desprezo. Foi a sensação de ser invisível dentro da própria casa. De preparar a janta enquanto ele estava no portão dando risada com a vizinha. De passar batom e ele nem notar.
de dormir ao lado de alguém e, mesmo assim, se sentir sozinha. A solidão dentro de um casamento é uma das piores dores que uma mulher pode sentir, porque a gente se culpa, acha que tem algo errado com a gente, e isso vai corroendo por dentro. Vai minando a autoestima, os sonhos, a fé. Mas graças a Deus eu consegui sair dessa. E se hoje eu conto essa história, não é para expor ninguém. É para mostrar que dá para recomeçar, que dá para quebrar e, mesmo assim, se reconstruir ainda mais forte. Que dá para limpar a casa, o coração e a vida. Tudo ao mesmo tempo. Dá para transformar dor em força, humilhação em coragem, traição em liberdade. E, principalmente, dá para viver sem medo. Hoje, eu durmo em paz. Sem escutar passos estranhos, sem olhar para o celular com angústia, sem tentar adivinhar o que ele tá escondendo. Eu não preciso mais andar em ovos, nem viver me moldando para caber no mundo de alguém que nunca quis me ver inteira. Hoje, eu me vejo. E me vejo bonita, capaz, cheia de vida. E se eu puder te dizer uma coisa, mulher, é isso. Não se acostuma com o pouco. Não normaliza o desrespeito. Não se convence de que é assim mesmo, todo homem trai. Porque isso não é verdade. E mesmo que fosse, você não merece viver com esse peso. Você merece amor leve. Merece respeito no olhar, carinho nas palavras e parceria de verdade. Merece alguém que enxergue o seu valor sem que você precise se diminuir para caber na vida dele. Merece liberdade, paz e merece se escolher todos os dias. Se eu conseguir, você também consegue. Talvez hoje você esteja aí, chorando escondida no banheiro, fingindo força na frente dos filhos, sorrindo para a vizinha que você sabe que não. É só uma amiga. Eu sei como é. Eu vivi isso. Mas eu te garanto, a sua história ainda não acabou. Ela tá só começando. E às vezes, o primeiro passo é só olhar no espelho e dizer para si mesma: eu mereço mais. Se você sentiu que essa história falou com você ou com alguém que você conhece, compartilha. Às vezes, tudo que uma mulher precisa é ouvir que não está sozinha, que alguém já passou por aquilo, sobreviveu e tá aqui para segurar sua mão, mesmo que seja de longe. E se você quiser continuar acompanhando histórias como essa, de superação, de recomeço, de mulher pra... Mulher, se inscreve aqui no canal. Isso me ajuda a seguir compartilhando essas verdades que a gente sente, mas muitas vezes cala. Curte esse vídeo, deixa seu like. E, se quiser, comenta aqui embaixo. Você já passou por algo parecido? Como foi? Vamos fazer esse espaço ser seguro, ser nosso, ser real. Porque juntas, a gente vai mais longe. E eu tô aqui. Sempre que você precisar.